pessoal! Começando mais um podcast do curso de Biomedicina. Meu nome é Thaís, sou professora do curso de Biomedicina aqui do Unisalesiano e hoje eu estou convidada e também acompanhada pela professora Bianca, que também é docente aqui do curso de Biomedicina. Nós iremos falar nesse podcast sobre a relação entre saúde bucal e a saúde sistêmica. E para falar um pouquinho desse assunto, eu estou com as convidadas especiais de hoje, as nossas ex-alunas do curso de Biomedicina, a Stella e a Bruna, e a nossa pós-doc do Laboratório de Endocrinologia e Metabolismo da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, a Unesp, a doutora Maria Sara. Oi, gente, tudo bem? Tudo bom? Oi. Obrigada, viu? Obrigada pelo aceite do convite. Sei que vocês têm muitas coisas para fazer, mas muito obrigada por vocês estarem aqui conosco, contribuindo mais um episódio de podcast. Né, professora Bianca? Sim. A gente que agradece, A Thaís. gente agradece o Muito convite. obrigado. Bom, para a gente introduzir, então, para o pessoal também conhecer um pouquinho de vocês, eu gostaria que vocês apresentassem um pouquinho da história de vocês, a trajetória acadêmica, qual a formação de vocês e como vocês chegaram até a pós-graduação. Vocês querem começar? Pode ser com você, Stella, então? Sim. Então vai. Boa tarde a todos. Meu nome é Stella Martiano Turrini. Eu sou ex-aluna de Biomedicina aqui do Salesiano. Me formei ano passado. Atualmente, eu sou aluna de mestrado da Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na disciplina de Estomatologia, orientada pelo professor Daniel Galera Bernabé. Eu sou ex-aluna também de Iniciação Científica aqui do Salesiano e eu fui orientada pela professora doutora Rosana Cabreira. Bacana. Vai você então agora, Bruna. Meu nome é Bruna de Oliveira Alves. Eu também sou ex-aluna aqui da Biomedicina do Salesiano. Me formei ano passado junto com a Stella. E atualmente eu também faço mestrado lá na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, na Unesp. No programa de pós-graduação multicêntrico em Ciências Fisiológicas, com a professora Doris Hisako Matsushita, no Laboratório de Metabolismo e Endocrinologia. E eu também fiz iniciação científica no mesmo laboratório com a professora titular Doris Hisako Matsushita também. Bacana. Pode falar, doutora. Oi, Tatá. Foi um prazer o convite. Agradeço Prazer é todo imensamente. nosso. E o Salesiano abriu as portas, né? Eu sou farmacêutica, todas aqui biomédicas. Somos. Legal. Sou a única farmacêutica aqui. Mas farmacêutica é gente boa, viu, gente? Ah, sim, com certeza. Então, eu formei em 2012, né? Em farmácia, na Universidade Paulista. Depois, né? Eu ingressei já no mestrado, doutorado. Mas durante a minha graduação, eu fiz iniciação científica com a professora Doris, que é a professora da Thaís também, da Bruna. E a gente teve a oportunidade, então, de fazer iniciação, que facilitou na entrada no mestrado, doutorado. E durante o doutorado, eu fiz um doutorado sanduíche nos Estados Unidos, que é no mesmo departamento que a professora Thaís também fez, só que com a orientação de outro professor, né? E atualmente estou no segundo pós-doutorado com a professora Doris, né? Eu já estou na ciência há algum tempinho já, no mínimo uns 14 anos aí. Bacana. E agradeço novamente o convite, viu, Imagina, Thaís? Professora Bianca, muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Obrigada. É uma honra, né, ter a Maria Sara aqui com a verdade. gente hoje. É expert no assunto de programação fetal, a parte de epigenética. A gente vai falar bastante sobre esse assunto, né? Que é um assunto de grande importância. Mas antes, Stella e Bruna, que são recém-selecionadas no programa de pós-graduação, que, na verdade, são diferentes, né? Você é do estômago e a Bruna é da parte de ciências fisiológicas. Como que é a prova no programa de vocês? Porque, assim, tem muitos alunos que estão no último ano da graduação, né? E eles têm muita dúvida com relação a como se ingressar na pós-graduação, o que tem que fazer, existe uma prova, é uma prova específica, tem prova de inglês, tem que apresentar projeto, tá? Então, eu gostaria que cada uma de vocês falassem como que funciona, né, esse processo de seleção.
Então, Bruna, o processo de seleção da estomatologia, ele foi baseado em 3 etapas. Foi a prova descritiva, é disponibilizado as bibliografias que a gente pode estudar para ter contato com a matéria antes de fazer a prova. Foi também uma entrevista e também a parte da avaliação do currículo. Não teve a prova de inglês obrigatória. Durante o primeiro ano, você tem que apresentar essa prova, mas para ingressar no mestrado não foi obrigatório por hora. E são essas 3 etapas. Entendi. Essas disciplinas específicas é voltado para a estomatologia. Isso, exatamente. É um campo bem diferente, Totalmente né? Porque diferente. Assim, a biomedicina a gente não trabalha com essa parte, então você teve que estudar bastante. Do zero. Né? Bacana. E você, Bruna, como que foi o seu processo de seleção? Então, Thaís, na fisiologia, né, do multicêntrico, são 3 fases, né, basicamente. A primeira delas é a prova de inglês, que se você não tem um teste de proficiência, aí quem tiver apresenta, né, esse teste de proficiência. E quem não tiver faz a prova de inglês, que consiste em um texto, né, em inglês, as perguntas que você tem que responder. Que é de alternativa, né? Algumas vezes eles pedem para poder traduzir o texto, mas nos últimos anos foi só para responder mesmo as questões. E a segunda parte, que é inclusive uma avaliação eliminatória, né? Então você precisa alcançar um mínimo na prova de inglês para poder fazer a próxima, né? Que é a de conhecimentos específicos, que é tudo de fisiologia, né? Tudo de fisiologia básica. Que são 8 questões, né, dissertativas, mas a gente responde só 6, né? Então, a gente tem a opção de excluir ali 2 e para não responder de acordo com a afinidade, né? E o que ajuda bastante, inclusive, nessa prova é que a gente, lá no programa, a gente oferece um curso, né, preparatório, que é o Prefis, Bacana. onde ele aborda, né, todas as linhas, né, os temas que caem dentro dessa prova. Então, para quem tem interesse, é bem bacana participar desse curso também. E depois tem a entrevista, né, com os professores, onde eles fazem algumas perguntas para você, né? E aí é onde tem essa avaliação, né, a computação dessas notas aí também. Entendi. Então, cada pós-graduação tem os seus requisitos, né? Pelo que a gente vê, assim. E como vocês acharam os seus orientadores? Vocês já tinham contato? Ou alguém te indicou? Ou você mesmo foi lá no laboratório mesmo, deu as caras lá e foi conversar? Como que aconteceu esse contato com o orientador de vocês? Bom, professora, eu realizei a minha iniciação científica com meu orientador no mestrado. Então, eu já tive esse acompanhamento desde a graduação da iniciação científica com ele e foi o meu orientador que eu escolhi para o mestrado também. Então, foi uma continuidade, desde a iniciação até a pós-graduação. Entendi. Alguém te indicou ou você... Eu conhecia uma pessoa que já fazia a iniciação e aí, pela linha de pesquisa, eu fiquei muito interessada. Bacana. Essa parte da cultura que eu trabalhei me chamou muita atenção. Então, foi por conta disso que eu já escolhi seguir essa área. Bacana. E você, Bruna? Bom, o meu primeiro contato foi por causa da professora, né, da senhora, que a senhora tinha colocado que ia ter o curso de inverno, né, onde eu fui conhecer mais essa área da pesquisa, né, onde eu participei, onde eu conheci a professora Doris, né, e eu conversei com ela, né, para fazer alguns períodos de estágio, né, e alguns dias para ver como funcionava, se era algo que iria me interessar, né. E foi onde, então, eu iniciei a iniciação, né, ali com ela e dei a continuidade até o mestrado, né. Ali o ambiente, ele é muito bom, as meninas, a gente é bastante unida, a gente se ajuda bastante, né? Então, foi um dos principais fatores também de ter continuado, além também da linha, né, de pesquisa, onde a gente trabalha ali bastante com a programação fetal, que é, inclusive, o meu tema, né, do meu trabalho atual. Então, aí a gente já, na iniciação também, no final, já foi pensando, projeto de mestrado, e aí a gente dando essa aí continuidade. Bacana. Estou aqui tentando conhecer um pouquinho, né, de cada candidata aqui, cada convidada. E a doutora Maria Sara, que comentou que fez doutorado sanduíche, né? Poderia explicar mais ou menos como que funciona isso, como que você conseguiu ir lá? Só um breve resumo, só para o pessoal conhecer e, às vezes, né, tem muita vontade de estudar fora. Então, Thaís, eu não sei se vocês já ouviram falar da Fundação de Amparo à Pesquisa, que é a FAPESP, né? E ela financia diversos projetos. E, na época, eu era bolsista FAPESP e doutorado,
né? E vocês sabem que a FAPESP, além de financiar projetos no Brasil, ela também financia projetos no exterior. E a minha professora Doris, ela tinha contato, né, com um pesquisador dos Estados Unidos, o Scott Summers, que trabalhava com ceramidas e ele era o the best, né? Segundo a professora Doris, ela usa essas palavras para qualificá-lo, e ele era o melhor, né, nessa área. Bem, e depois de, então, ter essa interação do seu orientador com o pesquisador de fora, no meu caso, foi assim, né? A professora Doris entrou em contato para a gente gerar uma parceria e, quem sabe, gerar um projeto. E por meio da FAPESP, então, a gente pleiteou uma BEP, que é uma bolsa especial para o exterior mesmo, tá? Para diversos países. No caso aqui, foi dos Estados Unidos. E aí, então, eu ingressei, né, entrando em contato com o orientador por e-mail. Primeiro foi a professora Doris, depois fui eu me apresentando e tal. Geramos um projeto e pleiteamos a bolsa. E aí foi possível, então, conseguir esse estágio no exterior, que eu acho que é bem similar também que aconteceu com a professora Thaís, né? Na época que a professora Doris já mantinha contatos. Mas existem outras possibilidades. Tem como você entrar em contato com a primeira vez e ver a oportunidade. Como tudo vai sair do dinheiro do Brasil, eles têm imenso, né, vontade que a gente vá para lá, porque é uma mão de obra, teoricamente, vai né? Lá, exatamente, já vai com a bolsa do Brasil, não depende ali do financiamento deles, né? Isso facilita, né, Bia? Demais. Eles adoram, realmente. É uma oportunidade que os alunos têm, né, de estudar fora, né, com bolsa, porque muitas vezes não é fácil, né? Se você tirar do seu bolso, não é fácil se manter lá. Agora, se você ganha uma bolsa para fazer uma pesquisa, conhecer mais a cultura, uma outra cultura, é bem interessante, né? E só uma colocação, Thaís, que recentemente a bolsa da BEP, ela foi acrescentada, deu um adicional aí, tá? Bacana. Modificou os valores segundo a inflação. Isso é muito bom. Então, os alunos... E independente se for uma escola particular, independente, os auxílios podem ser gerados também em escolas particulares. A FAPESP, ela é do estado de São Paulo e ela financia diversos tipos de projetos. Muito bacana, é bom conhecer essas coisas, né? Porque muitos alunos não conhecem que tem essa agência de financiamento, então é bacana a gente trazer essas informações, né? Com certeza. Bom, a gente conheceu um pouquinho, então, as nossas convidadas, né? E agora a gente vem com a parte mais específica, mais a saúde bucal, porque a gente ouve falar muito bem de não fumar, não consumir álcool em excesso e de forma crônica, para não termos problemas sistêmicos, né? Mas é difícil a gente ouvir falar que saúde bucal tem a ver com saúde sistêmica, né? E a saúde bucal tem tudo a ver com a parte sistêmica, porque é um sistema integrado, né? Então, a gente não pode desmembrar a nossa boca do resto do corpo, né? Então, é interessante a gente trazer esse assunto, e eu gostaria de saber de vocês, o que vocês vêm desenvolvendo com relação a esse tópico, já que a faculdade é de odontologia, então vocês acabam pesquisando, né, áreas afins mais voltadas à área de odontologia, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do que vocês vêm encontrando de evidências científicas sobre essa relação. Bom, professora, o pouco contato que eu tive, principalmente no Centro de Oncologia Bucal, que é um local onde os mestrandos, os doutorandos têm um grande contato com os pacientes, a gente observa bastante essa questão, principalmente do tabagismo e do etilismo. Algo que nem sempre as pessoas têm uma grande associação a lesões bucais, nem todos têm um conhecimento que pode gerar um câncer. Geralmente as pessoas acham que é algo que vai afetar mais o pulmão, a faringe, a laringe, mas o câncer bucal é uma coisa que não tem sido falado muito atualmente. Sim. Agora está entrando mais em questão, mas é algo que tem que ser muito observado, principalmente em pessoas idosas, homens de mais de 50 anos, nem sempre tem esse cuidado, esse contato com a higiene, essa ida ao dentista anualmente. Então, essas lesões são muito importantes de ser diagnosticadas previamente, principalmente para a questão do tratamento, do diagnóstico, de um prognóstico bom. É mais em questão a isso, essa visibilidade que deve ter o câncer de boca, algo que não tem tanto quanto os outros.
Sim. E os próprios pacientes vão procurar o centro oncológico ou vocês fazem um Não. rastreamento? Isso, eles são encaminhados legal. ao Centro de Oncologia Uhum. Bucal. Primeiro, eles passam pela Clínica de Estomatologia, que fica localizada na Faculdade de Odontologia, ou eles já são encaminhados por outros lugares, que já têm um prévio diagnóstico. Então, eles são encaminhados e lá eles são tratados, são acompanhados, tanto por fonoaudiólogos, quanto pelos dentistas, por médicos, e é feito todo esse Bacana. acompanhamento. É multidisciplinar, Sim, que multidisciplinar. bacana. É muito interessante o trabalho que eles fazem lá com os pacientes. Que legal, que bacana. E vocês lá no laboratório da professora Doris, o que vem encontrando de evidências científicas nesse sentido de saúde bucal, saúde sistêmica? Então, Thaís, como você disse, você colocou bem, né? A boca ela tem que ser tratada de uma maneira integrada. Apesar de a gente achar que está totalmente avulso, mas não é bem assim. Porque, segundo a anatomia, o que acontece? A gente tem lá o dentinho, certo? E ele está inserido no osso alveolar, ou da maxila ou da mandíbula. Tá? Sim. O osso alveolar é como se fosse vários porozinhos. E esse dente, então, ele tem dependendo do dente, né, tem de 2 a 1 raízes, né? E essa raiz, então, ela tem um forame, uma aberturinha. Nesse forame tem nervos e vasos, tá? Então, quando eu tenho um acometimento inflamatório, tanto periodonto, que é em volta do dentinho, quanto, né, na lesão periapical, por exemplo, uma cárie, que pode tornar uma lesão periapical, ele acaba, então, sendo essa inflamação, ela não está somente localizada, mas também sistêmica. Então, todas as respostas inflamatórias, ela pode ir para o sangue, certo? Na vascularização, e ela vai atingir diversos órgãos, tá? E o que a gente trabalha lá, a professora Bianca, a Bruna, a gente trabalha com a interação, então, da saúde materna, ou seja, se essa mãe está com doença periodontal, e a saúde da prole. Tá? Porque geralmente durante a gestação, a grávida, não sei, eu sou mãe, né? Acho que não tem mães aqui, mas eu sou mãe. E o que acontece, né, durante a gestação? A gente não fica tão ligada à saúde bucal porque a gente tem enjoos, a gente come com frequência, sabe, Thaís? E a gente acaba não escovando os dentes toda hora. E isso acaba fazendo com que eu tenho doença periodontal, cárie, desenvolvimento de lesão endoperiodontal, que depois talvez a professora Bianca pode detalhar mais. E essas doenças, então, elas podem chegar sistemicamente e acometer a placenta e até o filhote. O filhote, no caso, porque eu estou falando que eu trabalho com ratas, tá? Bacana. E eu pego os filhotes machos. E aí eu vejo se teve alteração tanto ao nascimento, que tem um trabalho da Ana Carla, né? Ana Carla, que é a sua orientada, e tanto na idade adulta, tá? Então, atualmente a gente está trabalhando com isso. Também estamos trabalhando com resistência insulínica, a gente vê essa interação, se promove resistência insulínica nessa prole. Estamos vendo a parte epigenética, que depois a gente pode entrar em detalhes depois se tiver um tempinho. E eu vou deixar agora a palavra com a professora Bianca e com a Bruna, porque elas também trabalham nessa mesma linha maravilhosa aí, que eu adoro, programação fetal. Bacana. É doença periodontal que você trabalha, Bruna? Sim, o meu trabalho atual, né, envolve a inflamação da doença periodontal, né? Mas como isso vai atingir gerações, né? Porque a doutora Maria Sara, no trabalho dela, ela analisou a prole, né? Dessa rata que teve a doença periodontal. Entendi. Que a gente chama de geração F1, né? Então, a Sarinha, ela avaliou a geração F1. E no meu trabalho, nós vamos estar avaliando a geração F2 e F3, né? Nossa! Sim, dá muito trabalho. Dá trabalho, hein? Né, pouquinho. Dá trabalho. Joguei pra Quantos ela, meses de manutenção de animais? Olha, quase um ano. Quase um ano, né? Quase Bastante. Um ano, até chegar lá, né? Que a gente vai... Desde... Então, a gente induziu, né? A lesão, a doença periodontal. Então, eu vou avaliar se isso, as inflamações, as alterações, né? Elas são passadas lá pro neto e bisneto, né? Dessa rata que teve a DP, né? Que legal, né? Sim, essa parte mais transgeracional para ver se ocorre, né? Isso de entre gerações. Mesmo não tendo, não sei se eu posso falar isso, mas uma
agressão direta da mãe, né? Sim. E poderia passar para outras gerações. Exatamente. É porque a gente já viu que nos filhos, né, tiveram Uhum. certas alterações, resistência insulínica, baixo peso ao nascimento, né? A partir do momento a gente vai ver se essas alterações, elas podem ser passadas, Permanecem, né, por gerações. Sim. E esses conceitos são conhecidos como intergeracional e transgeracional, Thaís. E aí, a gente conversando com uma professora especialista, a professora Flávia Lombardi, ela disse que se os filhotes já na intergeracional e no próximo transgeracional tiverem baixo peso, já meio que comprova que isso foi perpetuado, né? Nossa, e que é bacana. super interessante, porque imagina só, né? Transmitindo isso para humanos. Lógico que ainda falta muito para isso, né? Uhum. Tem muitos outros tipos de ensaios e a gente não consegue colocar humanos dentro de caixinhas, Sim, obviamente, é né? verdade. Não é verdade? Mas imagina só, se você, tipo assim, a gente puder propagar essa ideia que uma Nossa. boa saúde, né? O que isso pode gerar de benefícios para as grávidas, entendeu? Com certeza, né? E as meninas comentaram, né, sobre a resistência insulínica, que é um dos principais resultados que a gente já encontrou nessas proles, então, de ratas com inflamações orais. Elas desenvolviam a resistência insulínica na vida adulta. Exatamente. E a gente também estuda os mecanismos, né, responsáveis por esse desenvolvimento lá no nosso laboratório. E a gente estuda bastante a ativação de vias inflamatórias. Então, essa inflamação materna pode ter se disseminado ali sistemicamente, atingiu lá a unidade feto-placentária e, com isso, causou ali alterações no desenvolvimento fetal que levaram a essas alterações sistêmicas, né, na vida adulta dessa prole, essas adaptações. E aí a gente, um dos resultados mais interessantes, assim, que a gente encontra lá é que realmente essas proles, elas têm ali ativação de vias inflamatórias na vida adulta. Que bacana, né? Mediante, né, essa alteração ali durante o período de desenvolvimento fetal. E essa ativação de vias inflamatórias pode estar relacionada com o desenvolvimento da resistência insulínica, né, que a gente encontra também nessas proles. Entendi. Professora Bianca, a resistência insulínica, ela tem a ver com diabetes do tipo 2, né? Isso. Só para o pessoal entender, Isso. né? É a principal característica do diabetes tipo 2, né, que é uma doença metabólica prevalente aí na população mundial. É Isso muito verdade. prevalente, muito né? associada à obesidade, ao sedentarismo, à Isso, a inflamação. mudança, né, nos nossos hábitos alimentares, sedentarismo, né? Hoje em dia a gente tem acesso aí a alimentos ultraprocessados, Nossa, cheios muito. de carboidrato, lipídio junto, gordura, né? É muito palatável, exatamente, né? E é Então, é um interessante estudo bem observar interessante. isso, né, professora? Que algo local consegue afetar sistemicamente, É não só verdade. para a pessoa, mas Sim. para a prole, por exemplo, nos ratos. Como é algo que afeta uma coisa que a gente nem imagina, né? Não só uma coisa que acontece na boca, mas sim no corpo inteiro. Que as pessoas Sim. veem uma doença bucal como uma coisa localizada. Local, né? É isso, Mas exato. não é, né? De fato, não é mesmo, A assim. gente tem que olhar como um todo mesmo, né? Exatamente. Faz parte do nosso corpo, né? A porta de entrada para micro-organismo, para alimentos processados, ultraprocessados, né? Então, Até como a Estela falou, né? Para as pessoas que são tabagistas, né? Que são... Totalmente. consomem esse tipo de substâncias, né? Sim. Isso pode alterar totalmente ali a fisiologia daquele local, né? A imunologia também, o sistema imunológico, o sistema psicológico. Lá eles fazem bastante estudo sobre isso. Então, como algo como o tabaco, o consumo de álcool pode afetar diversas áreas, que é a psiconeuroimunologia. Eles fazem bastante estudo de como afeta o psicológico, como o sistema imunológico também é afetado. É uma grande parte que a gente não repara, sabe? Com um consumo tão simples que as pessoas acham, às vezes, uma coisa comum no final de semana e vai piorando e leva a um vício prolongado que quando já vai ver já algo crônico e já tá numa situação que é difícil de controlar, sabe? Entendi. Qual é a faixa etária que mais você encontra lá no centro? Geralmente, o câncer de boca, ele afeta mais homens acima de 50 anos. Tá sendo observado mais em jovens também, pessoas de 40 anos ou pessoas mais novas, assim,
mulheres também, mas geralmente são pessoas que fazem uso prolongado, algo de 20, 30 anos, mas também pode ocorrer em pessoas que não fizeram uso de tabaco, não fizeram uso de álcool, é algo que ainda está sendo estudado, mas é uma área muito abrangente, tem que ter muitos estudos ainda sobre, tem coisas que não são entendidas ainda, mas geralmente são homens acima de 50 anos. Entendi. Bacana. Eu vi que, assim, eu vejo pelas postagens, né, nas redes sociais, o Centro Oncológico faz umas campanhas, né, Sim. na Praça do Dr. Gama, para orientar a população quanto a esse detalhe. É bem bacana esse Sim, trabalho. eles Você já chegou a fizeram. participar? Eu participei como do que último funciona que mais ou teve. menos isso? Ele ocorreu no centro da cidade. Ele era uma campanha onde a pessoa ela poderia ir lá, era algo de graça. As próprias dentistas da Unesp, os alunos também, eles faziam essa avaliação intrabucal. Então, foram pessoas de lá, foram encaminhadas para a faculdade com possíveis lesões também, coisas que às vezes as pessoas não observam antes, não é algo muito rotineiro, ir para o dentista. Então, às vezes as lesões, quando elas são diagnosticadas, elas já estão em estado muito avançado. Então, essas campanhas de incentivo também dessa avaliação que teve foi muito importante, tanto para as pessoas entenderem a importância de uma avaliação para diagnóstico de câncer bucal, quanto para pessoas que talvez tinham e não sabiam e foi avaliado lá. Muito legal. Foi muito legal. Bacana. E essa questão de campanha, ela é muito importante, né? Não só para a população que está suscetível a cânceres, aos cânceres orais, mas também as gestantes, né? Porque as gestantes, a doutora pode explicar melhor, né? Já que é mãe, é difícil as gestantes procurarem o atendimento odontológico, né? Eu não sei se é frequente isso, porque, assim, exames pré-natais, elas fazem, Sim. né? Mas procurar um dentista para fazer pelo menos uma avaliação semestral, uma limpeza, é difícil, né? Então, Thaís, no meu caso, pelo conhecimento, eu sim. acabei indo, né, procurar. Só que eu tinha um pequeno problema. Na época, a gente estava naquela pandemia, que foi um terror para todos nós. Sim. E a dificuldade e o medo de sair de casa grávida, certo? E a gente sabe que o primeiro trimestre é o mais perigoso, né? E a partir do segundo e terceiro, acho que alguns tratamentos odontológicos podem ser feitos, mas aí seria já com um dentista especializado. Então, eu já estava tendo tratamento bucal ok, só que eu fiquei com medo de ir mesmo pela essa fase. Mas sempre que eu tenho oportunidade, né, de falar com médicos, eu acho que posso fazer um adendo aqui. Estamos em família, claro. certo? Mas eu acho que falta uma interação entre os profissionais, Thaís, sabe? Tipo verdade. assim, o dentista com o meu obstetra, sabe? Não coisas separadas, mas são unidas, né? Porque você acaba tampando buracos aqui para facilitar o trabalho dele lá na frente. E a gente sabe que algumas cirurgias também, elas precisam de uma saúde bucal ok para poder realizar a cirurgia, né? Então, acho que ainda falta um pouquinho mais. Sim. Como está tendo hoje aqui, eu achei magnífica essa ideia da Bianca, a sua ideia de poder assim, integrar profissionais como a gente aqui, para pelo menos um pouco a gente pegar uma parcela de uma população para poder, sabe... conscientizar, né? Exatamente. E não é fácil mesmo não, Thaís. Falando de cirurgia, estava vendo esses dias, né, que os pré-operatórios de cirurgias cardíacas devem ter padrão de higiene oral adequada, né? Para não ter complicações lá na frente, quanto à parte de cicatrização, a parte própria mesmo de recuperação do paciente, para não ter, por exemplo, uma endocardite, né? Então, é bem interessante o que você colocou aí. Eu acho que uma das coisas mais importantes, um dos principais objetivos, né, dos nossos trabalhos, não só dos nossos, mas acredito que o da Estela também, é utilizar esses dados que a gente está conseguindo para prevenção, né, para conscientizar a população da importância da manutenção de uma boa saúde bucal. Então, acho que uma das principais questões assim, que a gente tem hoje em dia é como passar isso para a população e conscientizar realmente sobre esses perigos, né? Isso é verdade. Esse é o nosso intuito, né? Lá, como pesquisadores, como pós-graduandos, é realizar trabalho que possa
contribuir para a saúde da população. E é um dos levar, nossos né? principais desafios, né? Porque é Como difícil passar explicar, isso né? É pra difícil população. explicar para uma população mais fora desse assunto, né? Entender que as bactérias, as citocinas inflamatórias podem desencadear alterações sistêmicas. É complicado mesmo, né? Usar as palavras mais informais nesse sentido. Sim, mas eu acho que as redes sociais, principalmente agora, estão ajudando verdade. muito, Sim, sabe? isso é verdade. As pessoas, às vezes, não tinham tanto conhecimento em relação, por exemplo, a artigos científicos ou coisas que realmente são baseadas em pesquisas, são fatos reais, não só Isso é verdade. fake news, como as pessoas... É muito perigoso a internet. Do mesmo jeito que é algo muito bom, também pode ser disseminado uma coisa ruim que vai alcançar um grande público muito rápido. Mas também, para a questão de informativos, é algo que pode ser utilizado como uma coisa muito boa. Sim, assim, as informações estão aí, né? Aí tem que ter o senso do indivíduo, leitor, saber se aquilo é realmente correto Confiável, ou não. né? Uhum. Realmente. Que mais que a gente... vamos falar um pouquinho sobre a epigenética, já que a doutora é especialista nessa área. Eu não. Sim. A professora Flávia, eu não. Eu tento, né? Fiz uma disciplina com ela maravilhosa. Acho que você fez também, né, Fá? Não, não fiz. Fiz. Você pode explicar o que é epigenética? Que, assim, eu, pelo menos, eu não sei muita coisa de epigenética. Tá, vamos lá. Então, não sabe. Ela sabe, gente. Ela sabe. Thaís, esconde o ouro. A Thaís, a professora Bianca, a Bruna, a Estela também, que eu tô conhecendo hoje, esconde o ouro. Mas é o seguinte, antes de nós iniciarmos com o mais difícil, vamos com o mais fácil, certo? Vocês sabem que todas as nossas células têm o mesmo DNA, certo? Eu Maria Sara, tenho o meu DNA, a Bruna tem dela, enfim. E esse DNA, vocês podem ver que certos tecidos têm funções diferentes, né? Cada tecido tem a sua função especializada, mas eles possuem o mesmo DNA. Como que a gente explica isso? Quem que controla isso? Expressão de proteínas, beleza? Por exemplo, lá no pâncreas nós temos a expressão especificamente de insulina, tá? Certo. E aí, as células da minha pele vai expressar outro tipo de proteína, a melanina, por exemplo, certo? Cada um expressa uma proteína especializada, então eles têm morfologia e estrutura diferente. Quem que controla isso? São as modificações epigenéticas. O que essas modificações epigenéticas fazem? Ela controla a expressão de proteínas. Então, ela não muda o seu código genético, mas impede que algumas proteínas sejam expressas, por exemplo, no pâncreas, que eu não quero que meu pâncreas fique expressando... Me dê um exemplo, Thaís, por exemplo. Não pode expressar qual proteína no meu pâncreas, por exemplo? É uma proteína que não seja funcional, sei lá. Exatamente, eu não quero que aquela célula expresse aquela proteína, porque não é função dele para isso, certo? Então, eu vou lá e tenho, por exemplo, a metilação do DNA, que inibe a expressão da proteína. E tem algumas modificações que auxiliam na expressão, que é o que eu quero. Entendi. Tá? Então, todos possuem o mesmo DNA. O que acontece? Algumas doenças, no caso, né, vamos falar do nosso trabalho, a doença periodontal, ela acaba modificando essas modificações epigenéticas, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que algumas proteínas poderiam estar mais expressas, mas por causa do estado inflamatório, eu vou diminuir a expressão dessas proteínas, entendeu? Entendi. E isso pode, então, ter uma interação da mãe com a prole, que foi o que a gente comprovou. Um estudo agora recente, a gente comprovou que houve modificações na expressão de microRNAs. O que são os microRNAs? São RNAs pequeninos, tá? Que eles inibem a tradução da proteína, tá? Então, esses microRNAs, eles estavam totalmente modificados na prole. Nossa. Isso fez com que a minha prole tivesse resistência insulínica. Foi assim que a gente comprovou, então, a interação da mãe com a prole, tá? Eu não sei se ficou meio claro, mas é um jeito mais fácil, né? Mais palatável para a gente entender. Claro. E talvez a Bianca, a Bruna, possa fazer considerações melhores para ficar mais claro para vocês.
Que legal, né? Muito São interessante. citocinas, né? Citocinas que alteram Ei. esses, como fala, as proteínas que regulam Esses a expressão micro-RNAs. de- A gente acredita, Tata, não sabe direito o que pode ter modificado esses micro-RNAs, mas acredita que o estado inflamatório na mãe modificou, levou as citocinas inflamatórias sistêmicas, chegou na placenta e esse estado inflamatório modificou a expressão desses micro-RNAs. E esses micro-RNAs, então, atuaram na expressão de proteínas, inibindo elas. E eu queria que elas tivessem, tipo, uma quantidade normal, eu tive uma supressão, por exemplo. Entendeu? Entendi. Aí você avaliou que proteína é o GLUT4? Eu avaliei o GLUT4, eu avaliei... a professora Bianca falou sobre toda aquela sinalização inflamatória, TNF-alfa, NF-κB. Eu fui vendo se estava tendo modificações nela. E realmente comprovou, porque o microRNA 146, ele estava down-regulated. A gente usa essa expressão que quando ele está pouco expresso, tá? Esse 146, ele estava pouco expresso, ele fez com que houve um aumento da expressão de NF-κB. Deu para entender? Sim. Se ele antes inibia, certo? Como ele estava pouco expresso, teve maior expressão. E a gente sabe que o NF-κB, ele causa resistência insulínica, aumento de TNF-alfa também. Entendi. Ele faz parte da via inflamatória, então. Exatamente. Exatamente. Que bacana. Tá publicado esse artigo pra gente ler posteriormente? Tá com o nome da Thaís, o nome da Bianca. Só não deu pra pôr da Bruna dessa vez, mas na próxima a gente coloca. Mas é isso, a gente é uma boa parceria. Essas meninas são maravilhosas. Não, Maria Sara, eu fiquei pensando aqui, é que eu participei desse trabalho, mas não tão a fundo quanto a Maria Sara, né? E como você fez mesmo para linkar, né, esse microRNA 146 com a ativação de vias inflamatórias? Porque eu sei que é todo um trabalho de bioestatística, né? Como que você fez isso? É um garimpo, né? Ótima pergunta, professora Bianca, mas é o seguinte... A gente fez uma parceria com a professora Flávia e lá tem meninas bioinformatas, coisa mais linda lá, salesianas, meninas. E elas me auxiliaram, a Natália Scaramelli, né, me auxiliou a gente poder garimpar esse negócio. Uma boa palavra, Bia. O que a gente fez? A gente primeiro achou qual estava expresso ou pouco expresso, certo? Aí depois a gente tinha 11 microRNAs alterados, tá? Tanto para mais quanto para menos. E a gente vai um por um e a gente coloca num programa, num site que chama Diana. E esse site, ele já tem que todos os cientistas, quando eles vão descobrindo mais coisas sobre microRNAs, eles colocam nesse site. É tipo um software, sabe? E ele vai sendo sempre atualizado. Aí eu coloco lá o número do microRNA e vejo se ele já foi estudado. Se ele foi estudado, ele vai estar interagindo com mais de um tipo de proteína. Não é somente uma proteína específica, entendeu? Tá? Tipo assim, não é só tal coisa, mas vai ter outra proteína também. Não é só NF-κB. Entendi. Vai ter outro. No caso do 146, ele atuava na via da TRAF e IRAC. Depois vocês procuram TRAF6 e IRAC1. Esse TRAF6 e IRAC1, eles estão na via do TNF-alfa, que ativa, consequentemente, o NF-κB, e esse NF-κB vai aumentar a expressão do TNF-alfa novamente ou não, tá? Então, esse TRAF e IRAC, como esse 146, ele atuava inibindo esses dois, como ele estava diminuindo nos ratos proles de ratas com doença periodontal, o que aconteceu? Essa via ficou totalmente desregulada. E aí foi assim... trabalho de garimpo, que demora, né? A gente vai colocando, vai pesquisando e a gente vai linkando. E eu gostei da pontuação da professora Estela, da pós-graduanda Estela. Será futuramente professora. Que também alguns microRNAs atuam em proteínas que estão associadas a... Você falou sobre... problemas neurológicos ou de comportamento e tinha essas outras vias. Só que como meu trabalho estava especializado para... Eu só garimpei para insulina, mas tipo assim,
Bia, tem, tipo, outras possibilidades. A Sim, gente pode ver um se... banco Um futuro de dados. trabalho. Exatamente. Aí eu falei, ó, oportunidade aí Muito com a legal. Estela, quem sabe? Professor Barnabé. A bioinformática é realmente um campo Nossa. que tem realmente Exatamente. ajudado Avançado demais, assim, muito, avançado muito, né? mesmo. Facilita bastante, né? Em diversas pesquisas, Sim. análises. Bom, Realmente. gente, para a gente finalizar, né, para não prolongar tanto assim, Bruna, no seu projeto de pesquisa vai ter, né, essas análises de epigenética, bioinformática. Então, atualmente, né, como o mestrado ele é querendo um período mais curto, né, Sim. a gente não vai fazer análises relacionadas a microRNA, né. A gente queria bastante, mas como a gente vai estar trabalhando com gerações, a gente vai ficar muito tempo, né, tratando desses Entendi. ratos, Uhum. né. É praticamente um ano ali para a gente poder começar a estar fazendo as análises, né. Uhum. Então, a gente atualmente vai priorizar, né, mais a análise de proteínas, a parte mais plasmática, né, e, quem sabe lá no doutorado, né, a gente voltar mais para a parte de microRNA, que se a gente encontrar alguma Uhum. alteração, né, nas outras vias, a gente com certeza vai ter algo ali relacionado com microRNA. Bacana, estarei muito ansiosa para saber a sua pesquisa, né? Professora Bianca, quer fazer alguma colocação para a gente finalizar o podcast? Ah, não, eu acho que as meninas já Já falaram aí bastante. né? Eu acho incrível essa linha de pesquisa, tanto das Também meninas acho. quanto da Uhum. Estela. Eu acho que são muito necessárias realmente Sim. atualmente. E eu acho que vai contribuir demais aí para a ciência numa forma geral, né? Com certeza. Para conscientizar realmente a população desse grande problema, né? Dessa relação aí entre a saúde bucal e esse desenvolvimento de alterações sistêmicas. Então, acho que é muito, muito, muito relevante, realmente. Uhum. Bom, eu gostaria de agradecer novamente a presença de todas vocês. Agradeço também aos seus orientadores, o professor... esqueci o nome, Daniel, galera Daniel, Bernabé, isso. professor Daniel e a professora Doris, que puderam, né, disponibilizar vocês aqui para gravar aqui conosco, né? Então, a gente encerra o nosso podcast desse episódio. A gente deu bastante enfoque à parte da importância, né, da saúde bucal para nós termos uma saúde sistêmica adequada. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso podcast. E até mais, então, para os próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau.